Imagine profundamente no seu abdômen dezenas de bilhões de células adiposas repousando silenciosamente agora. Elas funcionam como pequenos armazéns biológicos especializados em energia, aguardando pacientemente sua vez. A cada refeição que você faz, esses armazéns recebem novos carregamentos e se expandem continuamente de tamanho. Mas, ao interromper a ingestão de alimentos por um tempo, uma transformação bioquímica mágica realmente se inicia. O corpo abre as portas desses armazéns e começa a desmontar sistematicamente a energia que está ali armazenada. Este processo não é apenas queimar gordura, mas uma revolução envolvendo flutuações hormonais muito intensas. Envolve também a limpeza profunda das suas células e até mudanças significativas na expressão dos seus genes. O que exatamente acontece com aquela gordura abdominal teimosa quando você começa a praticar o jejum intermitente? Por que algumas pessoas conseguem um abdômen totalmente liso, enquanto outras não veem absolutamente nenhum resultado? Hoje, usaremos o bisturi afiado da ciência para dissecar cuidadosamente todas as camadas ocultas deste assunto. Ao iniciar o jejum intermitente, como o popular método de 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação, nas primeiras 4 a 6 horas, o seu sistema digestivo ainda está processando a comida da última refeição. A concentração de glicose no seu sangue continua alta e a insulina opera em níveis máximos para dar conta de tudo. A insulina age como um transportador diligente, levando o açúcar do sangue para dentro das células com eficiência. Simultaneamente, ela tranca firmemente as portas dos armazéns de gordura, impedindo qualquer tentativa de quebra. Neste estágio inicial, a sua gordura abdominal permanece em modo de segurança, sem ser mobilizada pelo organismo. Você pode até sentir fome, mas é apenas um sinal habitual do estômago vazio, não uma crise energética verdadeira. Contudo, ao cruzar a marca crucial de 8 a 12 horas sem comer, as regras do metabolismo começam a mudar muito. A glicose sanguínea se esgota rapidamente e os níveis de insulina sofrem uma queda drástica e bastante acentuada. É quando o hormônio glucagon entra em cena, atuando como a chave mestra que destranca os armazéns de gordura. O fígado responde primeiro a esse sinal, quebrando o glicogênio armazenado para liberar mais glicose na corrente. Mas essas reservas hepáticas são limitadas e duram apenas cerca de 12 a 16 horas no total para o corpo. Quando o glicogênio hepático finalmente se esgota, o corpo ativa um sistema de fornecimento de energia mais profundo. Este é o complexo processo de quebra de gordura, cientificamente e clinicamente conhecido como lipólise celular. As células adiposas abdominais recebem uma ordem química clara para liberar imediatamente a energia ali guardada. Os triglicerídeos, aquela gordura teimosa e resistente acumulada por anos, começam a ser ativamente desmontados. Eles se transformam em ácidos graxos livres e moléculas de glicerol, entrando rapidamente na circulação sanguínea. Esses ácidos graxos livres viajam diretamente para órgãos vitais, como o fígado, os músculos esqueléticos e o coração. Dentro das mitocôndrias, os motores celulares, eles são queimados e convertidos em energia utilizável para o corpo. A lipólise é um processo sistêmico. Não ocorre apenas onde você deseja, mas a região do abdômen é muito reativa. A gordura visceral profunda responde rapidamente à queda de insulina, acelerando a sua degradação de forma notável. Entre 16 e 24 horas de jejum, o corpo entra em um estado metabólico profundo chamado de cetose. Sem glicose disponível, o fígado converte os ácidos graxos em corpos cetônicos, um combustível alternativo extra. Os corpos cetônicos funcionam como geradores de emergência, sendo altamente eficientes para o cérebro e o coração. Você pode sentir uma clareza mental incrível e foco, pois os seus níveis de energia se estabilizam completamente. Diferente da glicose comum,
As cetonas não causam aquelas flutuações bruscas de açúcar na sua corrente sanguínea. Exatamente ao mesmo tempo, os níveis do hormônio do crescimento aumentam significativamente em todo o seu corpo. Estudos científicos mostram que, após 24 horas, esse hormônio pode aumentar em até 5 vezes mais. Ele atua protegendo a massa muscular da degradação e acelera intensamente a queima da gordura abdominal teimosa. Mas os benefícios fisiológicos se aprofundam ainda mais quando o jejum intermitente se torna um hábito constante. A longo prazo, a mudança biológica principal é a melhora drástica na sensibilidade à insulina das suas células. Suas células respondem muito melhor, exigindo menos insulina para processar exatamente a mesma quantidade de açúcar. Uma pesquisa renomada de Stanford revelou uma melhora impressionante de 31% na sensibilidade. Outro benefício altamente subestimado é a autofagia, que foi o tema do Prêmio Nobel de Fisiologia em 2016. A autofagia age como um zelador microscópico eficiente, reciclando proteínas velhas e organelas celulares danificadas. Isso aumenta a eficiência celular geral e reduz a inflamação sistêmica crônica ligada diretamente à gordura visceral. Com a redução drástica da inflamação, o processo de quebra da gordura abdominal se torna muito mais fluido e natural. Há também mudanças profundas na expressão gênica, ativando genes ligados à longevidade, como o famoso gene SIRT1. O gene PGC, um alfa, aumenta o número de mitocôndrias, transformando suas células em verdadeiras fornalhas de gordura. Essa ativação genética contínua é o motor principal e silencioso para a redução duradoura da circunferência abdominal. Por que alguns não veem o abdômen diminuir na frente do espelho? Precisamos quebrar mitos urgentes sobre esse processo. O primeiro grande mito é ignorar completamente as calorias. A perda de gordura ainda segue as leis da termodinâmica. Se você comer em excesso na sua janela de alimentação, a gordura abdominal continuará se acumulando sem nenhuma piedade. O segundo mito comum é a redução localizada. A quebra de gordura é estritamente controlada pelo sistema nervoso todo. A gordura visceral diminui mais rápido por ser metabolicamente ativa, não porque você tem um controle isolado sobre ela. O terceiro mito perigoso é acreditar que jejuns extremamente longos são sempre melhores para perder a barriga rápido. Jejuns que ultrapassam as 24 horas elevam o cortisol, que é conhecido como o hormônio crônico do estresse. O excesso de cortisol promove o acúmulo de gordura abdominal e degrada os seus músculos preciosos para obter energia. A janela alimentar ideal para a grande maioria das pessoas é entre 16 e 18 horas, equilibrando os hormônios. Evolutivamente falando, nosso corpo humano foi desenhado para funcionar excepcionalmente bem em períodos de escassez. No entanto, o jejum não é mágico nem serve para todos. Pessoas com resistência severa à insulina precisam de cuidado. Mulheres em idade reprodutiva podem sofrer desequilíbrios hormonais severos com práticas de jejuns muito excessivos. Indivíduos com histórico de transtornos alimentares devem evitar o jejum para não despertar gatilhos psicológicos graves. Gestantes e lactantes precisam de nutrição constante e segura. O jejum priva o corpo de nutrientes essenciais vitais. Adolescentes em fase de crescimento acelerado também não devem restringir o tempo de alimentação diário de forma alguma. Se você decidir tentar, comece bem devagar, com 12 horas de jejum, permitindo a adaptação gradual do seu corpo. Durante a janela alimentar, priorize proteínas de alta qualidade e gorduras saudáveis sempre para nutrir as células. Evite preencher suas refeições com alimentos ultraprocessados e açúcar, ou todo o seu esforço no jejum será em vão. Combine a prática com treinamento de força regular. Os músculos aumentam o metabolismo basal e a queima de gordura.
O sono de qualidade é crucial. Dormir mal eleva o cortisol e sabota completamente a perda da gordura abdominal teimosa. Monitore seus resultados práticos pela fita métrica na cintura, não apenas olhando para os números flutuantes da balança. Se não houver mudança alguma após várias semanas, reavalie a qualidade da sua dieta diária e o seu nível de estresse. Tenha muita paciência no processo. A gordura não se acumulou da noite para o dia e não sumirá num passe de mágica. Fuja de promessas irreais da internet e das redes sociais de perder muitos quilos em poucos dias de forma muito rápida. O jejum intermitente é uma ferramenta cientificamente comprovada e poderosa para melhorar o seu metabolismo de verdade. Um estudo abrangente do NIH mostrou reduções significativas na gordura visceral e melhora nos marcadores inflamatórios. Mas lembre-se que não é uma chave mágica. A saúde real é um projeto sistêmico contínuo que envolve múltiplos fatores. Entenda os sinais sutis do seu organismo e trabalhe em cooperação com ele diariamente, respeitando seus limites naturais. Se este conteúdo trouxe clareza científica para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Seu Corpo Avisa agora mesmo. Compartilhe com amigos que precisam saber disso. A verdadeira mudança começa com pequenas escolhas diárias. Até logo.